Tá cheio de criminosos soltos por aí e parece que a impunidade impera. Então, por que ninguém veste uma fantasia de super-herói e sai por aí combatendo o crime? Que nem a gente vê nos quadrinhos, nos filmes. Bom, essa é a premissa que vai guiar a história de hoje, que é do Kick-Ass, um quadrinho de 2007. Foi criado e escrito pelo Mark Millar e com os desenhos do lendário John Romita Jr. Estão cortando a grama lá na rua e eu espero que isso não interfira. Se ouvirem um zumbido estranho, é isso. Essa história ela foi lançada pela Marvel, mas com o selo da Icon Comics, que foi elaborado para dar mais direitos ao autor sobre a sua obra. No entanto, tem algumas contrapartidas, como, por exemplo, quem criou deve também fazer a promoção disso. Na verdade, é para que certos autores renomados tenham por onde lançar os seus contos e não queiram levar para outras editoras. Enfim, vamos ao que quer e o que interessa de eu ter curtido tanto ele. E que nesse primeiro arco são 8 quadrinhos cheios de plot twists. Eu já vi o filme, só que é um pouquinho diferente, os quadrinhos são mais legais. Embora várias cenas eu não possa mostrar aqui porque ele é meio The Boys em alguns trechos. Meio violência gratuita demais. Bom, para começar aqui rolam vários pontos de identificação, principalmente na parte em que ele tá na escola quando adolescente. Porque o personagem principal é um guri, magrelo, de óculos, que sente que naquele momento da adolescência ele estava apenas existindo, pois ele não era o atleta da sala, nem o nerd, ele também não era o engraçadão e nem o gênio. E esse talvez seja um sentimento bem comum nessa idade. Tu já não é criança, então tem certas responsabilidades, porém tu ainda não é adulto e não pode fazer certas coisas, e nem tem experiência para lidar com certas situações. Claro que para chegar nesse ponto de querer ser um super-herói e ter a coragem necessária para isso, ele leu muitas revistas em quadrinhos. E esse era o assunto principal entre a galera que andava com ele na escola. E isso e uma paixonite por uma colega que não tava nem aí para ele, a Kate. O nome dele é Dave Lisowski. Só que antes de relatar isso, ele meio que quebra a quarta parede, dizendo: sejam honestos consigo mesmos. Será que os escritórios e as escolas são tão legais que ninguém nunca fantasiou sobre ser um super-herói? Será que todos os dias na vida são realmente excitantes ao ponto de a gente não ficar viajando sobre salvar o dia? E aí fala sobre um cara fantasiado que, inspirado nele, sobe no topo de um prédio e se atira tentando voar, como se ele tivesse um superpoder, ou ele apenas queria aparecer. E ele fez isso muito por influência do Dave, na verdade do Kick-Ass. Isso porque o Dave, inspirado pelos quadrinhos, comprou no eBay uma roupa verde de mergulho, que ele usava por baixo do uniforme, tipo vários heróis. E aí ele começa a se exercitar e andar nos becos e telhados durante a noite, como alguns vigilantes noturnos das HQs também. Algo que é triste e interessante ao mesmo tempo é que ele vive somente com seu pai, que é viúvo, e ele perdeu a mãe por um aneurisma. E é óbvio que ele tá um pouco triste por esse momento, só que ao mesmo tempo ele fala sobre como a vida é difícil, porque ela não deu a ele um background para ser um herói. A mãe dele não foi pega por vilões e agora ele quer se vingar. Ou seja, ele não tem uma história fantástica por trás. Ele quer ser um herói porque ele acha que alguém deveria ser, ao mesmo tempo em que a realidade tem sido mais difícil com ele. Então, até que faz sentido ele criar fantasias para fugir disso. Só que numa certa noite ele estava bisbilhotando num beco e surge a chance de entrar em ação com a sua fantasia verde. Ele intercepta 3 caras que estavam pichando um muro, ele até consegue dar uns golpes nele, mas eles são maiores, mais fortes e acabam espancando ele. Só que o que ele não esperava é que eles estivessem armados. Um deles tem uma faca, esfaqueia ele e eles fogem. Ele sai cambaleando quase morto pro meio da rua e 2 garotas que estavam de carro passam assustadas e sem querer atropelam ele, só que elas nem param para prestar socorro. Ou seja, na primeira vez que ele entrou em ação, ele teve uma experiência de quase morte. Começou bem, hein? E aí também surgiu o nome Kick-Ass, pois enquanto ele estava apanhando, eles perguntam quem ele é, ele diz que ainda não teve tempo de pensar nisso. Ao que os bandidos respondem que tanto faz, ele vai ter o traseiro chutado, Kick-Ass. E aí ele começa a entender por que ninguém faz isso na vida real. E a conclusão é que o mundo real precisa de heróis reais. Ele passa por inúmeras cirurgias, meses de recuperação e são colocadas placas de metal na cabeça dele. O que no futuro vai ajudar, porque ele passa a sentir 80% menos de dor. E muitos meses depois ele volta a andar e finalmente retorna para casa. No início ele apenas lamenta, ele ainda tá andando de muleta e ele resolve que foi tudo uma grande besteira.
Ele queima alguns dos quadrinhos. E ao mesmo tempo que ele chora muito porque isso fez com que o pai dele adquirisse uma dívida gigantesca com saúde. Porque ele passou meses no hospital e passou por 4 cirurgias. E porque o SUS é o verdadeiro herói, e os estadunidenses não têm isso aí. Parabéns, capitalistas. Acontece que mesmo triste por ter endividado seu pai, ele volta a vestir o uniforme quando começa a andar novamente. Inclusive, umas meninas acham que ele é um pervertido fantasiado num beco e que estava escondido para pegar elas, e ele quase apanha de novo. Só que aí ele vê um cara sendo espancado por um grupo e intervém. E dessa vez dá certo. Ele apanha horrores, mas também consegue bater neles. A capacidade dele nesse ponto de aguentar a dor é tão grande que ele apanha, às vezes ele bate de volta, que os caras começam a imaginar que ele é algum louco e acabam deixando pra lá e fogem. E assim, ele salvou a vida de uma pessoa. Acontece que nisso, um grupo de pessoas já estava na volta, tanto as meninas que estavam indo atrás dele xingando, quanto as outras pessoas que estavam na rua e começaram a fechar quando viram uma briga. E elas presenciaram esse ato heróico. E inclusive um deles filmou e postou no YouTube. Sim, porque em 2007 já tinha YouTube. Isso faz ele viralizar como um herói de fato. A partir daí o vídeo também vai parar na televisão e inspira um monte de outras pessoas a se vestirem de heróis e tentar ajudar de alguma forma. Ele é como se fosse o amigão da vizinhança nesse ponto. Só que sem nenhum superpoder. O poder dele é a influência em fazer que os outros queiram salvar a cidade. E também o seu alto limiar à dor. Algo que não ficou tão claro assim é que ele estava nu quando a ambulância chega para resgatar ele a primeira vez que ele apanha. Só que isso fez com que um boato se espalhe na escola de que ele foi abusado enquanto se prostituía e que ele era homossexual. Isso faz com que a garota pela qual ele era apaixonado se aproxime dele, um pouco por pena, só que ela o enxerga como um amigo gay. E já que isso fez com que ela se interessasse de alguma forma por ele, ele não nega e vai levando. Já que assim ele começa a frequentar a casa dela, eles passam horas assistindo televisão juntos, ela se deita no ombro dele, se apoia nele, enfim. Por conta desse abuso, ele precisa manter até o final essa versão da história. Algo que é bem comum na vida real. Não digo se passar por homossexual para tirar proveito em alguma situação, mas sim usar algum trauma ou alguma artimanha para ganhar vantagem em certas situações, que começa a se alongar demais e chega um ponto que não dá mais pra voltar atrás. E nesse ponto a vida do Dave tava uma bagunça. Ele vai pra escola se sentindo um super-herói de verdade, usando o uniforme por baixo da roupa, mesmo que ninguém saiba a identidade secreta dele, e isso dá uma confiança pra ele. Ele sente como se ele estivesse cheirando a super-herói. E ao mesmo tempo em que o Kick-Ass era notícia no mundo inteiro, e a sua popularidade era incrível, ele tinha que conviver com essa dívida enorme do pai dele, e tendo que fingir ser uma outra pessoa para poder ficar perto da menina que ele gostava. E aí aparecem alguns vilões na história. Uma máfia que, por clichê de roteiro, é governada por um cidadão de sobrenome italiano, Genovese, e cujos capangas veem na TV o Kick-Ass, mas a princípio eles não dão muita bola. Eles não acham que ele vá atrapalhar. O Kick-Ass cria um MySpace para que as pessoas informem a ele sobre perigos que ele possa combater. E numa dessas ele vai atender a mensagem de uma menina que diz que o ex está ameaçando, e nisso ele vai parar na casa de traficantes barra pesada que eram aliados dessa máfia. Ele iria morrer, com certeza. Só que aí uma menina de 10 anos aparece e mata todo mundo antes de fugir pro telhado. Ela é a Hit Girl. Inclusive ela pula de um prédio ao outro com naturalidade. Algo que minutos antes ele tenta fazer no quadrinho e fica com medo porque ele acha que é longe demais e resolve descer pela escada mesmo. Ela encontra no outro prédio Big Daddy, o paizão, e eles saem de cena como verdadeiros heróis. Ele também sai antes que a polícia apareça, e a notícia é de que foi uma briga entre traficantes. Só que a garota que o enviou a mensagem no MySpace tem certeza de que ele tem algo a ver com essa história. E aí, vendo os horrores de perto, ele vira a noite acordado, com medo que alguém do CSI ou do FBI bata a sua porta. Mas ao ver o noticiário na manhã seguinte, ele fica radiante, pois ele não leva nenhuma culpa, nem mesmo é citado, mas ao mesmo tempo ele tá com um trauma de ver tantos cadáveres de perto. E aí ele quer acabar com isso de Kick-Ass. Só que a besteira aí já tinha ido longe demais. Ele já tinha influenciado advogados, farmacêuticos, catadores de lixo, enfim. Uma galera foi influenciada e começou a postar foto vestida de super-herói na internet. Ele só não achava rastros do Big Daddy e da Hit Girl.
Discutindo com os amigos numa loja de quadrinhos, eles veem um riquinho entrar e levar diversas revistas. E eles ficam impressionados, ele é o Johnny D, filho do gangster, e ainda assim ele é um nerd que nem eles. Nisso ele já não era mais um herói, a fantasia já estava aposentada, só que um tal de Névoa Vermelha começa a ganhar fama e combater o crime fantasiado e vai ficando mais famoso do que ele. Isso incomoda ele, que foi quem começou tudo isso. O Névoa vira uma celebridade da noite pro dia e faz com que ele seja esquecido. Ele marca um encontro para falar com esse outro herói sobre isso, mas é conquistado porque o Névoa Vermelha admite que é um fanboy dele, que começou tudo isso por causa dele, só que as entrevistas que ele já deu falando isso, eles cortaram essas partes. Emocionado, Dave aceita dar um rolê no super carro dele, o Névoa Móvel, pra procurar alguma ação. E ao passar pelas pessoas na rua, eles são ovacionados. E aí ele começa a entender por que alguns heróis preferem andar em duplas. Só que eles veem um prédio pegando fogo e o Kick-Ass resolve agir. O Névoa não quer, mas ele acaba indo junto no calor da emoção. Uma mulher diz que seu filhinho Charlie tá preso lá e eles entram lá para resgatá-lo. Acontece que eles achavam que era uma criança, mas chegando no apartamento é um gatinho. Os escombros caem sobre eles e eles morreriam ali, não fossem os verdadeiros heróis aparecerem, os bombeiros. Só que ao saírem na rua com a gaiola com o gatinho dentro, Charlie, e a multidão vendo aquilo, eles são aplaudidos e rolam lágrimas e gritos. E eles são aclamados por todos. Mesmo que na sequência os bombeiros os puxem pro canto e deem uma lição de moral, fazendo eles prometer que nunca mais vão fazer isso. Ele saindo do apartamento, depois de ter salvo uma vida, mesmo que seja um gatinho, passa na mente dele a imagem do Superman, pegando um helicóptero, ou do Luke destruindo a Estrela da Morte. Eles estavam no auge, e aí ele decide que não vai mais parar de ser o Kick-Ass. Porque agora ele é um guru de estilo de vida, trend de buscas no Google e milhares de amigos no MySpace. Eles viraram ícones da cultura pop e dos designs de fantasia, ou seja, eles estão bombando. Mas como diria o tio Ben, com grandes poderes, completa a frase, exatamente. E aí a Hit Girl e o Big Daddy invadem o quarto dele e querem a ajuda dele para combater os verdadeiros criminosos da máfia. E aí que entra toda a história da Hit Girl, que depois é parcialmente desfeita, mas vamos lá. O pai dela diz ser um ex-tira que perdeu a esposa por conta dos capangas do Sr. Genovese e por isso treinou desde pequena a Mindy para ser uma heroína. E assim ambos poderiam vingar a morte da mulher. Inclusive nesse treinamento ele atira nela com um revólver num colete de Kevlar. Por mais que doa, ela resiste. Assim ela foi criada para ser uma assassina. No Natal ela fica feliz por ganhar uma metralhadora. Ela sabe tudo sobre armas e juntos eles vão matando e desmantelando o esquema do mafioso aos poucos. Só que para satisfazer a vontade da filha de pertencer a um grupo de super-heróis, eles recrutam o Kick-Ass e o Névoa Vermelha. Porque seria essa a missão final. Invadir a mansão do Genovese. E para traçar um plano, eles marcam um encontro num galpão abandonado, que seria uma espécie de QG dos super-heróis. Apesar de estar muito assustado, ele e o Névoa vão. Tudo que ele sonhou parece estar acontecendo. Ele é um super-herói famoso, formou um grupo e tem um lugar secreto onde vai se reunir com outros para uma grande operação. Só que o Big Daddy sabe que na verdade eles só são dois idiotas disfarçados e que não estão prontos para brigar com criminosos de verdade. Mas ele faz isso porque quer agradar a Mindy. Só que quando o Kick-Ass chega lá, com o Névoa Vermelha, a Hit Girl e o Big Daddy já estão rendidos pelos mafiosos. O Névoa Vermelha se revela e na verdade ele era o filho do gangster e criou tudo isso para fazer amizade com o Kick-Ass e chegar na Hit Girl e no pai dela, que estavam destruindo os negócios do pai dele. Eles alvejam a Hit Girl, que cai pela janela, e levam o Kick-Ass para o interrogatório para ele contar tudo o que sabe sobre esse tal Big Daddy. Ele é torturado, mas não adianta muito, porque ele não sabe muita coisa. Acontece que o Big Daddy resolve contar tudo. Ele na verdade não era nenhum ex-tira que teve a mulher morta por mafiosos. Que na verdade ele era um contador de uma empresa de créditos e casado com uma mulher que não gostava dele aparentemente. Por isso ele pegou a filha e fugiu para ter uma nova vida. Ele na verdade era um fã de quadrinhos e queria dar para a filha dele uma vida com mais aventuras do que uma vida comum. Ou seja, ele era um doente. Durante todo o tempo o paizão carregava uma mala que parecia ter pertences de valor.
Ao abrir, eles descobrem a verdade, que tudo que ele falou era realmente a verdade. Ele se sustentou durante os últimos 10 anos vendendo quadrinhos raros, como a primeira revistinha do Homem-Aranha, o do Quarteto Fantástico, a primeira do Homem de Ferro, entre outras. Algo que o Névoa Vermelha pôde atestar também, já que ele também era um nerd fã de quadrinhos e constatou que naquela maleta havia mais de 1 milhão em quadrinhos. O chefão da máfia pergunta, então por que um nerd viria atrás dele e mataria todos os seus homens? Algo que o Big Daddy relata que é muito simples. Eles precisavam de um vilão pra história, pra trama fazer sentido. Eles executam o paizão e o Kick-Ass no desespero começa a gritar pra que lhe batam. O seu único plano era esse, apanhar pra que a cadeira que ele estava amarrado se quebrasse e ele pudesse se soltar. Só que a Hit Girl reaparece, aí é uma sangueira desvairada. Ela mata todo mundo, ele vai atrás do Névoa Vermelha e elimina o traidor. As próximas cenas eu não vou passar aqui porque elas são muito nojentas e lembram muito The Boys. Mas o fato é que 34 corpos são encontrados, e o Kick-Ass e a Hit Girl ficam famosos nos fóruns de internet de super-herói, mesmo que as notícias digam que na verdade foi um confronto entre gangues rivais. Só que apesar de ser forte em combate, a Mindy ainda é uma menina de 10 anos, e ela fica muito triste por ter perdido seu pai, mesmo sabendo a história verdadeira agora. Eles encontram a mãe da Mindy, que passa a viver como uma criança deveria, e o Dave resolve contar pra Katie que ele não é gay, que na verdade ele ama ela. Isso faz com que ela fique muito irritada, e ele apanha novamente. Ao menos agora as coisas estavam no lugar, porque a verdade, por mais dolorosa, ela aquieta tudo. O pai dele finalmente tinha conhecido uma moça e estava começando a superar o luto. O programa do Dave pra noite era jogar Warcraft com os amigos, e a Katie sabia que ele era hétero. Com isso ele diz pra gente não ter pena dele. E agora tá realmente caindo um caldo, pois em meses ele deixou de ser um completo perdedor na visão dele e se tornou um fenômeno cultural. A vida dele passou a ser legal como a do Peter Parker ou do Scott Summers, ainda que isso tenha tido alguns efeitos negativos. Acontece que no final a gente vê um verdadeiro hater, pois ele ficou famoso e qualquer um que apareça um pouquinho em menor ou maior escala vai gerar como resposta alguém atrás de um teclado escondido destilando ódio. E abre a perspectiva de uma continuação, porque algum invejoso quer ser o vilão dele e ameaça descobrir a sua identidade atrás de seus amigos e familiares. Isso para que a história tenha uma continuação, que é um grande problema para a maioria dos quadrinhos. O autor, o Mark, ele era um fã do Batman e essa era uma conversa dele com os amigos sobre se fantasiar, combater o crime. E é justamente por isso que numa das últimas cenas rola uma homenagem, quando o aspirante a ser herói que se atira do prédio repete o Coringa do filme do Batman de 89. Dito isso, Kick-Ass é sobre ser alguém comum e levar a sério uma fantasia para fugir da realidade, que muitas vezes pode ser dura, como no caso do Dave, que havia perdido a mãe e a sua fuga era ler quadrinhos. E também sobre como a gente teme que os nossos filhos fiquem frustrados ao descobrir que a vida adulta não é tão legal assim. E como é mais fácil a gente encontrar alguém para pôr a culpa, para ser o vilão, ao invés de enxergar que as grandes corporações e os bilionários é que são o inimigo. É mais fácil eleger como vilão o traficante que comanda a boca de fumo aqui perto do que o dono ou CEO ou presidente de uma grande corporação que na verdade está explorando os trabalhadores. Ainda assim, pequenos atos de heroísmo como salvar um gatinho podem inspirar o bem nas outras pessoas. Na verdade, o Dave, sendo um pouco lunático, ele realmente salvou vidas. Ele ajudou a salvar o pai dele ajudando a criar um perfil, um site de relacionamentos para ele tentar superar esse luto. Ele salvou o cara que ia apanhar de um grupo. Ele salvou a menina que o ex ameaçava, mesmo com a ajuda da Hit Girl, pois no futuro poderia rolar um feminicídio. E principalmente ele salvou a vida da Mindy, pois o pai dela era muito lunático e ao encontrar a mãe dela, permitiu que ela tivesse uma vida normal, algo que ele estava tentando fugir de ter. Isso para eu poder dizer clichê de que nem todo herói usa capa, porque não precisa de uma fantasia para tornar a vida de alguém melhor. Assim como a gente não precisa ficar fingindo e se escondendo para ganhar as coisas por pena, porque aproveitar a vida sem ter que omitir ou passar por cima dos outros é que vai te trazer uma plenitude.
E os verdadeiros heróis, as professoras que ganham pouco, mas nos ensinaram a ler, a galera que ganha quase nada para juntar o teu lixo, as enfermeiras que viram noites e não são recompensadas da forma como deveriam, porque lá atrás não puderam estudar para pagar ou passar numa federal de medicina, é que merece os louros das vitórias. Mas uma hora a gente vai virar essa pirâmide. Obrigado por assistir e deixo aqui uma playlist falando de outros quadrinhos. Valeu!